Qual é a sensação de descobrir que sua própria filha, o ser que você mais amou neste mundo, a vê como um fardo? Um estorvo que precisa ser descartado? Eu conheci essa dor numa tarde de terça-feira, em outubro. Eram 2h30, e o aroma do café que eu preparara para nós duas ainda pairava no ar. Uma frágil lembrança de uma cumplicidade que estava prestes a se estilhaçar. Foi quando ouvi a voz de Cláudia, vinda da sala. Um sussurro ao telefone, o tom de quem trama algo terrível. Não aguento mais cuidar dela, doutor. A senhora Helena está ficando cada vez mais esquecida. Sim, preciso interná-la logo. Meu nome é Helena Conceição Santos. Tenho 78 anos. Nasci e me criei aqui, em Belo Horizonte. Para quem me vê, sou apenas uma viúva de aparência frágil, dependente dos cuidados da filha única. Uma senhorinha de cabelos brancos que precisa de ajuda para lembrar onde guardou os óculos. Pelo menos, é isso que todos pensam, inclusive minha Cláudia. Mas permita-me confidenciar um segredo. Eu não sou nada disso. Por trás desta fachada de velhice esquecida, pulsa o coração de uma mulher que, em silêncio, ergueu um pequeno império imobiliário. Propriedades espalhadas pela cidade, investimentos que floresceram por décadas, negócios que Cláudia jamais imaginou que eu fosse capaz de conduzir. E entre esses negócios estava o Lar São Francisco, o mesmo asilo onde ela planejava me depositar. A ironia da situação me atingiu como uma lâmina de gelo. Minha própria filha queria me abandonar no exato lugar que eu havia comprado 15 anos antes. Um investimento para garantir um futuro que, pelo visto, não incluía o respeito da minha única herdeira. Naquele instante, algo se transformou dentro de mim. Não era mais o medo da rejeição ou a dor da traição. Era algo muito mais denso, mais perigoso. A certeza de que chegara a hora de mostrar quem eu realmente era. A hora de ensinar a Cláudia uma lição que ela jamais esqueceria. Sabe qual é a diferença entre uma vítima e uma vingadora? A vítima chora e aceita. A vingadora observa, planeja e age. Naquela tarde, aos 78 anos, a vítima em mim morreu para que a vingadora pudesse nascer. Feche os olhos. Imagine descobrir que a pessoa que você criou com todo carinho, que protegeu de todos os perigos, planeja se livrar de você como quem descarta um móvel velho. Como você reagiria? Eu vou lhe contar exatamente como reagi. E talvez, no final desta história, você entenda por que, às vezes, a vingança não é apenas satisfatória, é necessária. Para compreender a dimensão da traição, preciso que saiba quem eu era antes daquele dia, ou melhor, quem eu fingia ser. Helena Conceição Santos, viúva do bancário Antônio Santos. Aos olhos de todos, eu era a típica senhora mineira. Católica, excelente cozinheira, a avó dedicada que fazia as melhores broas de fubá da região. Cláudia cresceu vendo essa versão de mim. A mãe zelosa, a mulher que, após a morte de Antônio, pareceu se encolher, tornando-se uma figura que precisava de cuidados. Como ela estava enganada. O que Cláudia nunca soube é que, mesmo durante meu casamento, eu mantinha uma vida paralela. Enquanto Antônio cuidava das contas do banco, eu investia as sobras do orçamento. Um terreno esquecido aqui, um apartamento precisando de reforma ali. Aprendi cedo que, para uma mulher nos anos 70 e 80, a inteligência para negócios era vista com desconfiança. Então, adotei a mais poderosa das estratégias: ser subestimada. Deixei que me vissem como a doce dona de casa, enquanto nas sombras meu patrimônio florescia. Quando Antônio faleceu, eu já possuía 17 propriedades. Cláudia herdou nossa casa e algumas economias, o suficiente para uma vida confortável. Mas ela acreditava que nossa renda vinha de apenas 2 apartamentos que o pai deixara. Ela nunca questionou. Nunca se perguntou por que eu,
uma pobre viúva, jamais me preocupava com dinheiro. A verdade é que eu gostava daquela dinâmica. Ela se sentia útil cuidando da mamãe, e eu tinha sua companhia sem abrir mão da minha independência. Era um arranjo perfeito. Até o dia em que descobri que ela não me via como mãe, mas como um fardo. E de repente, os sinais que eu havia ignorado fizeram um sentido terrível. As visitas rápidas, o tom impaciente, o jeito como ela olhava para meu apartamento, calculando valores. Cláudia não cuidava de mim por amor. Estava protegendo sua herança. E foi então que percebi. Se ela podia fingir ser a filha dedicada, eu podia continuar fingindo ser a mãe indefesa. A diferença é que, agora, minha encenação teria um propósito. A voz dela ao telefone ainda ecoa em minha mente. Doutor Ricardo, o senhor pode preparar os papéis? Não, ela não vai resistir muito. Está cada vez mais confusa. Quanto? 3.000 por mês? Está bem. Vale a pena. 3.000 reais. O preço da minha liberdade era menor do que ela gastava no salão de beleza. Meus dedos tremiam, não de fragilidade, mas de uma raiva fria e contida. O asilo é bom? Lar São Francisco? Perfeito, ela concluiu. Meu asilo. O lugar que eu mantinha por acreditar na importância de oferecer dignidade aos idosos. A ironia era tão brutal que, por um momento, pensei estar num pesadelo. Quando ela desligou, forcei minha voz a soar frágil. Filha, com quem falava? Ah, mãe, era só o médico. Ela mentiu com uma naturalidade que me deu um arrepio. Confirmando sua consulta. Naquela noite, depois que Cláudia se foi, fiquei acordada até o amanhecer. Não era apenas a traição que doía, era a frieza calculista. Ela havia planejado cada passo, o médico cúmplice, a procuração obtida de forma sorrateira, a narrativa da minha suposta demência. Ela havia transformado minha idade em uma arma contra mim. Mas Cláudia cometeu um erro fatal. Ela me subestimou. Achou que lidava com uma velhinha indefesa, sem saber que provocava uma mulher que construiu um império usando a mesma tática: fingir fragilidade para pegar os outros desprevenidos. Naquela madrugada, eu decidi. Se Cláudia queria jogar, eu lhe mostraria como uma verdadeira mestra joga. Nos dias seguintes, tornei-me a atriz mais convincente de Belo Horizonte. Cada esquecimento, cada olhar vago, era cuidadosamente calculado. Filha, onde estão meus óculos? Eu perguntava, com eles bem visíveis na mesa. Estão na sua frente, mamãe. Ela respondia, com aquela paciência forçada que eu agora reconhecia. Enquanto fingia demência, eu documentava tudo com meu smartphone, o aparelho que ela achava que eu mal sabia usar. Gravava nossas conversas, fotografava os documentos que ela deixava, acidentalmente, à vista. O doutor Ricardo passou a fazer visitas sociais. Seus interrogatórios disfarçados eram um espetáculo. Dona Helena, a senhora lembra que dia é hoje? Terça-feira? Eu respondia, sabendo que era quinta. Eles trocavam olhares cúmplices, sem saber que eu memorizava cada pergunta, cada reação. É um caso clássico de processo degenerativo. Ele sussurrou para Cláudia numa dessas visitas. Uma internação seria o mais adequado, para a segurança dela e para sua tranquilidade como filha responsável. Filha responsável. As palavras tinham o gosto amargo da hipocrisia. Mas minha investigação não parou aí. Acionei contatos antigos e descobri o segredo do Dr. Ricardo Mendes, um especialista em internações desnecessárias, em conluio com herdeiros apressados. E o palco preferido para seus golpes? O meu lar São Francisco. A sordidez do plano de Cláudia se revelava cada vez maior.
Descobri que elas já consultaram um advogado para acelerar minha interdição e fazia planos para o meu apartamento. Mãe sempre teve o sonho de viajar. Ouvia dizer a uma amiga: vou realizar esse sonho por ela, vendendo o apartamento para pagar uma internação num lugar realmente bom. A mulher que conhecia todos os meus sonhos reais havia inventado um falso para justificar sua ganância. Mas o golpe final veio quando descobri a rede de mentiras que ela tecia para a família. Para nossos parentes, eu já não era mais a tia Helena. Era uma idosa perigosa. Ela queimou uma panela semana passada, contou a minha sobrinha. Deixou o gás ligado a noite toda outro dia. Cláudia não estava apenas planejando me aprisionar. Estava assassinando minha reputação, me transformando numa caricatura senil para que ninguém questionasse seu ato final. O pavor de a deixar sozinha era a minha única verdade. Todo o resto eram mentiras, fábulas engenhosas que ela tecia sistematicamente para construir uma rede de apoio em torno da sua decisão de me internar. Quando o momento chegasse, todos os parentes diriam: coitada da Cláudia, está a fazer o impossível pela mãe. A sua manipulação atingia um grau de sofisticação tal que, por um instante fugaz, uma admiração perversa pela sua inteligência estratégica assaltou-me o espírito. Se tivesse canalizado essa astúcia para fins legítimos, poderia ter construído uma carreira brilhante. Mas havia mais, muito mais. Descobri que Cláudia já começara a movimentar, discretamente, alguns dos meus bens. Subtrações subtis, que ela julgava invisíveis ao meu olhar supostamente enevoado. Joias que guardou para limpar. Documentos que organizou para facilitar. Até algumas peças de arte que levou para restaurar. Ela estava a testar a minha capacidade de percepção, a preparar o terreno para apropriações maiores. Se eu estivesse realmente com demência, como reagiria ao gradual desaparecimento dos meus pertences? O mais cruel era que, durante todo este processo, Cláudia mantinha a fachada de filha dedicada com uma perfeição artística. Trazia-me flores, cozinhava os meus pratos favoritos, sentava-se ao meu lado para ver a novela das 8, abraçando-me com um carinho que parecia genuíno, enquanto planeava a minha prisão. Era como conviver com uma psicopata de alto funcionamento. Mas eu guardara o melhor para o final da minha investigação. Decidi visitar pessoalmente o Lar São Francisco, não como proprietária, mas como uma idosa interessada em conhecer as instalações. O que encontrei lá quase me fez quebrar o meu disfarce de velhinha frágil. A visita ao Lar São Francisco foi a minha transformação final. Não apenas descobri a extensão da traição, descobri que ela era parte de um sistema muito maior e mais cruel do que eu imaginava. Cheguei ao lar de idosos usando a minha identidade de Helena, a anciã interessada em conhecer opções para um futuro próximo. A recepcionista, sem saber que falava com a proprietária, foi surpreendentemente honesta. A senhora procura para si ou para algum parente? Perguntou ela, com um tom profissional que mal disfarçava o tédio. Para mim mesma. A minha filha acha que seria o melhor. O sorriso da recepcionista metamorfoseou-se. Era um sorriso que eu já conhecia, o sorriso predador de quem fareja a vulnerabilidade. Compreendo perfeitamente. Muitas famílias chegam aqui nessa situação. Deixe-me apresentar os nossos serviços especiais para casos como o seu. Serviços especiais. As palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. Durante o tour pelas instalações, comecei a notar detalhes que me tinham escapado nas minhas visitas como proprietária. Portas trancadas pelo lado de fora, transformando quartos em celas. Medicamentos administrados em horários que desafiavam qualquer lógica médica. Sussurros de idosos lúcidos, prisioneiros que falavam de visitas não autorizadas. O Lar São Francisco tornara-se uma prisão disfarçada de clínica geriátrica. A nossa filosofia é dar tranquilidade às famílias, explicou a recepcionista.
Quando um idoso é internado aqui, os parentes podem ter a certeza de que não haverá mais problemas ou preocupações. Problemas ou preocupações, como eu. Foi então que encontrei Mônica, uma enfermeira que trabalhava ali há mais de 10 anos. O seu olhar encontrou o meu e, num instante, a máscara de frágil anciã que eu vestia desfez-se para ela. Eu salvara o seu emprego anos antes, quando outros administradores a queriam despedir por questionar certas práticas médicas. Dona Helena, sussurrou ela, quando ficamos sozinhas no corredor. A senhora não devia estar aqui. Não assim. Por quê, Mônica? Porque sei que a senhora vem como paciente. E sei que não deveria ser paciente de lugar nenhum. Mônica contou-me tudo. Como o Dr. Ricardo transformara o lar numa máquina de fazer dinheiro com idosos abandonados. Como as famílias pagavam um extra para que os seus parentes fossem mantidos controlados com medicamentos desnecessários. Como os documentos eram falsificados para justificar internamentos permanentes. Quantos casos como o meu existem aqui? Perguntei. Muitos, dona Helena. Muitos mesmo. Pessoas perfeitamente capazes, trancadas porque incomodavam alguém. Naquele momento, olhando para os corredores do lugar que eu criara para ser um refúgio digno, sentindo o cheiro de desinfetante misturado com o do abandono, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. A traição de Cláudia encolheu, tornando-se apenas uma peça numa engrenagem monstruosa. Já não se tratava da minha dor pessoal, mas de um sistema que monetizava o abandono, que transformava a velhice numa oportunidade de exploração. E eu estava no centro desse sistema. O meu próprio investimento tornara-se o instrumento da minha destruição e da de dezenas de outras pessoas. Mônica, disse eu, com uma firmeza na voz que me surpreendeu. Preciso da sua ajuda para algo muito importante. Qualquer coisa, dona Helena. Vou deixar que me internem. E quando isso acontecer, preciso que documente tudo o que vir. Cada irregularidade, cada medicação desnecessária, cada violação de direitos. Consegue fazer isso por mim? Mônica olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Dona Helena, a senhora não pode submeter-se a isto. Eu sei como estes internamentos funcionam. Uma vez cá dentro, é muito difícil sair. Eu sei, Mônica, mas por vezes, para derrotar um sistema, é preciso entendê-lo por dentro. E eu tenho uma vantagem que nenhum outro paciente teve. Eu sou a dona deste lugar. Ali, naqueles corredores, a frágil Helena que o mundo via morreu. E das suas cinzas ergueu-se outra. A vingadora. Porque eu percebera algo que nem Cláudia, nem o Dr. Ricardo imaginavam. Eles não estavam apenas a cometer um crime contra mim. Estavam a cometer crimes dentro da minha propriedade, usando a minha própria empresa para explorar famílias vulneráveis. Isto já não era uma questão pessoal. Era uma questão de justiça. E eu estava numa posição única para a fazer acontecer. Voltei para casa naquela tarde com um plano forjado na minha mente. Um plano que faria Cláudia, o Dr. Ricardo e todos os envolvidos no esquema aprenderem uma lição que jamais esqueceriam. Queriam internar-me no Lar São Francisco? Perfeito. Eu seria internada. Mas não como vítima. Como a proprietária infiltrada, pronta para desmascarar tudo e todos. Nos dias que se seguiram, iniciei a fase mais delicada do meu plano. Fazer Cláudia acreditar que a minha condição se deteriorara drasticamente, criando a urgência perfeita para o internamento que ela tanto desejava. A arte da manipulação não reside na mentira, mas em dar às pessoas exatamente aquilo em que elas querem acreditar. Filha, viste a minha carteira? Perguntei numa manhã, sabendo perfeitamente que estava na mala ao meu lado. Mãe, a senhora está com ela na mão. Fixei o olhar na carteira, encenando o espanto de uma descoberta, a névoa da confusão que aprendera a imitar com mestria. Nossa,
Nem vi. Que estranho. Mas desta vez, adicionei um elemento novo: o medo. Cláudia, estou a ficar preocupada comigo mesma. Ontem não me lembrava onde guardei os remédios. Hoje é a carteira. E se um dia me esquecer de desligar o fogão? Vi os olhos dela brilharem. Era exatamente o que ela queria ouvir. Eu, a expressar insegurança sobre a minha própria capacidade mental. Mãe, talvez seja a altura de conversarmos sobre isto com mais seriedade. Lembra-se do Dr. Ricardo que veio cá? Ele poderia ajudar. Achas? Mas será que é mesmo preciso? Não quero incomodar. Mãe, não é incômodo. É cuidado. Deixa-me ligar-lhe. Pronto. Ela mordera o isco por completo. Enquanto Cláudia fazia os preparativos para a minha avaliação médica urgente, eu pus em movimento a segunda parte do meu plano. Recorri à clandestinidade de um telefone público para contactar Mônica. Mônica, dentro de alguns dias, chegarei aí como paciente. Preciso que me trate como qualquer outro interno, mas que documente tudo. Cada medicação, cada procedimento, cada irregularidade. Dona Helena, tenho medo do que pode acontecer. O doutor Ricardo não brinca em serviço. Eu sei, querida, mas tenho um trunfo que ele não imagina. Contactei também, discretamente, o meu advogado. Não o que cuidava dos meus negócios declarados, mas outro, um especialista em direito penal que contratara anos antes. O Dr. Marcelo era o tipo de profissional que não fazia perguntas desnecessárias. Dr. Marcelo, preciso dos seus serviços para uma operação muito específica. Vou ser internada contra a minha vontade real, mas com o meu consentimento tático. Quero que monte um dossiê completo sobre irregularidades em internamentos geriátricos e que fique de prontidão para agir ao meu sinal. Dona Helena, isso é muito arriscado. Se algo correr mal, se algo correr mal, tenho recursos para me proteger. Mas se correr bem, vamos desmascarar um esquema que prejudica dezenas de famílias. A terceira peça do meu tabuleiro foi a mais delicada: preparar provas irrefutáveis da conspiração. Com a precisão de um cirurgião, instalei microfones em pontos estratégicos da minha própria casa. O resultado foi uma coleção de gravações, onde a minha filha discutia abertamente os seus planos, especulava sobre quanto tempo eu duraria no lar e até brincava sobre como seria livre novamente. Ricardo, tens a certeza de que ela não vai criar problemas? A minha mãe sempre foi teimosa. Cláudia, depois de ela estar cá dentro, com a medicação adequada, ficará muito mais dócil. É sempre assim. Medicação adequada. Planeavam drogar-me até a submissão. Com as provas a acumularem-se, chegou a hora de testar até onde Cláudia estava disposta a ir. Comecei a criar situações em que ela precisaria de tomar decisões por mim. Filha, recebi uma carta do banco sobre uns investimentos. Podes dar uma vista de olhos? Não estou a entender nada. A carta era real. Observei atentamente a sua reação ao descobrir que eu ainda tinha dinheiro que ela desconhecia. Mãe, que investimentos são estes? Ah, foi o teu pai que fez isso. Nunca percebi bem dessas coisas. Vi a sua expressão mudar. Havia dinheiro que ela não conhecia. Dinheiro que poderia estar a perder se não agisse rapidamente. Mãe, talvez seja melhor eu tratar dessas coisas financeiras para a senhora. Assim não precisa de se preocupar. Achas? Mas como? Posso ter uma procuração. É simples. A senhora assina um papel e eu trato de tudo. Procuração. O primeiro passo oficial para assumir o controlo total. Não sei, filha. E se eu precisar do dinheiro? Mãe, a senhora vai estar a ser muito bem cuidada. Não vai precisar de se preocupar com dinheiro nunca mais. Nunca mais. As palavras ecoaram na minha mente como uma sentença de morte civil. Mas o teste mais revelador
Veio quando fingi um episódio de confusão mais grave. Era uma quinta-feira à tarde. Filha, que bom que vieste visitar-me. Há quanto tempo não nos víamos? Mãe, eu estive aqui ontem. Ontem? Não, não. Ontem estive em casa da minha mãe. Ela fez aquele bolo de fubá delicioso. A minha mãe morrera há 20 anos. Mãe, a senhora está a confundir as coisas. A sua mãe já faleceu há muito tempo. Encenei uma expressão de pânico genuíno. Faleceu? Como assim? Eu falei com ela ontem. Calma, mãe. Sente-se aqui comigo. Mas em vez de me acalmar, intensifiquei a confusão. Você quem é? Por que está na minha casa? Foi então que vi algo que me gelou o sangue. Cláudia não ficou assustada ou preocupada. Ficou aliviada. Mãe, sou eu, a sua filha, Cláudia. A senhora está em casa. Está tudo bem. Cláudia? A minha Cláudia ainda é pequenina. Usa franjinha. Não, mãe. Eu cresci. A senhora está a confundir as épocas. O mais terrível foi perceber que ela catalogava mentalmente cada palavra minha, cada sinal de deterioração, como munição para usar com o Dr. Ricardo. Ela não estava a tentar ajudar-me. Estava a colher provas para a minha condenação. Depois de alguns minutos, fingi acalmar-me gradualmente. Nossa, que estranho. Por um momento, não sabia onde estava. Acontece, mãe. Por isso é importante que seja avaliada por um especialista. Talvez tenhas razão. Estou a ficar assustada comigo mesma. Naquela noite, depois de Cláudia sair, ela fez uma chamada que o meu gravador captou na perfeição. Doutor Ricardo, acho que não podemos esperar mais. Hoje ela teve um episódio grave. Não me reconheceu. Falou que conversou com a mãe morta. Pode ser amanhã? Pausa. Perfeito. Amanhã. A minha internação estava marcada para o dia seguinte. A noite anterior foi surreal. Cláudia permaneceu comigo, supostamente para me tranquilizar, mas na verdade para garantir que eu não estragaria os seus planos. Mãe, amanhã vamos visitar um lugar muito bonito. Um lugar onde a senhora vai poder descansar e ser muito bem cuidada. Que lugar, filha? É uma clínica especializada em pessoas da nossa idade. Tem jardins, atividades. Mas eu preciso de ir? Não posso ficar em casa? Mãe, depois do que aconteceu hoje, acho que seria mais seguro, só por uns dias, até a senhora se sentir melhor. Uns dias. Nós duas sabíamos que era uma sentença perpétua. Durante a madrugada, enquanto ela dormia, fiz a minha última verificação. As gravações estavam seguras. O Dr. Marcelo tinha as provas. Mônica estava de sobreaviso. E, mais importante, uma carta lacrada esperava no meu cofre, com instruções para ser aberta apenas se algo corresse terrivelmente mal, revelando toda a verdade sobre o meu patrimônio e sobre os verdadeiros motivos do meu internamento. Aquela era a minha apólice de seguro contra o pior dos cenários. Naquela manhã, Cláudia preparou um café da manhã que era quase uma encenação. Panquecas, suco de laranja fresco, até um pequeno arranjo de flores sobre a mesa. Um ritual que se assemelhava a uma última ceia, ou talvez a um pedido de desculpas antecipado pela traição que estava prestes a cometer. Mãe, a senhora dormiu bem? Sim, filha, mas tive sonhos estranhos. Que tipo de sonhos? Sonhei que você era outra pessoa, alguém que olhava para mim, mas não me via de verdade. Vi o movimento em sua garganta quando ela engoliu em seco. Por um instante fugaz, a ironia das minhas palavras pareceu atingi-la como uma pedra. Mãe, eu conheço a senhora melhor do que ninguém. E é por isso que sei que esta decisão é a melhor para a senhora. Ah, você tem certeza, filha? Absoluta. Mentira. Se ela realmente me conhecesse,
saberia que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Às 10 em ponto, o Dr. Ricardo chegou com uma ambulância que se esforçava para ser invisível. Não era um veículo hospitalar comum, mas um daqueles transportes de pacientes desenhados para não despertar a curiosidade da vizinhança. Dona Helena, bom dia. Como se sente hoje? Sua voz era macia, oleosa. Confusa, doutor. Minha filha disse que o senhor vai me ajudar. Vou sim. Vamos apenas fazer uma visitinha a um lugar muito agradável, onde a senhora poderá descansar. Visitinha. A palavra soou-me infantil, como se eu fosse uma criança a ser enganada para levar uma injeção. Enquanto eles orquestravam a minha mudança temporária, eu absorvia cada detalhe daquele ritual macabro. Vi documentos serem assinados sem que eu sequer pudesse lê-los. Vi minha procuração médica ser brandida como um troféu, a prova de que eu entregara a Cláudia o poder absoluto sobre minha saúde. E vi o Dr. Ricardo preencher formulários de diagnóstico sem um único exame adequado. Era um sequestro sancionado pela lei, executado com a precisão cirúrgica de quem já o fizera inúmeras vezes. A viagem até o Lar São Francisco foi a mais longa da minha vida, apesar de ter durado apenas 20 minutos. Sentada no banco de trás, fingindo-me sedada pelo calmante que o Dr. Ricardo me dera e que eu discretamente expelira para um lenço, observei Cláudia no banco da frente. Sua conversa com ele era animada, quase leve. Doutor, por quanto tempo o senhor acha que ela vai precisar ficar internada? Cláudia. Casos como o de sua mãe raramente apresentam melhora significativa. O mais provável é que seja uma situação permanente. Entendo. E quanto aos custos? Não se preocupe. Com o esquema de pagamento que estabelecemos, você terá flexibilidade total. E quando os recursos de sua mãe acabarem, temos programas especiais de financiamento. Eles negociavam minha prisão perpétua como se estivessem discutindo a assinatura de uma revista. Ao chegarmos, uma mistura de fúria e ansiedade tomou conta de mim. Aquele lugar, que eu concebera como um refúgio de dignidade, era agora o palco da minha própria traição familiar. Mas, por baixo de tudo, senti uma faísca inesperada. A excitação. O momento de executar a vingança mais elaborada da minha vida tinha finalmente chegado. Dona Helena, chegamos, anunciou o Dr. Ricardo, com aquela alegria plástica que os manipuladores usam com suas vítimas. Que tal darmos uma olhada no seu novo lar? Novo lar. As palavras me deram a força de que eu precisava para o que estava por vir. Mônica estava na recepção. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo e vi em seus olhos a confirmação silenciosa de que tudo estava preparado. Esta é a dona Helena Santos, apresentou o Dr. Ricardo. O caso que discutimos ontem. Claro, doutor. Tudo já está preparado para recebê-la. Cláudia assinou os últimos papéis com uma desenvoltura que me impressionou. Pagou a primeira mensalidade em dinheiro vivo. Especificou que eu não deveria receber visitas não autorizadas. Deixou até mesmo instruções sobre os medicamentos que eu deveria tomar, para o meu próprio bem. Mãe, eu vou visitá-la sempre que possível, está bem? Ela disse, inclinando-se para mim. Está, filha. A senhora vai gostar daqui. É um lugar bonito, com pessoas da sua idade. Eu sei que vai ser bom. Te amo, mãe. Eu também te amo, Cláudia. E essa foi a única verdade dita naquele dia inteiro. Quando vi a silhueta de Cláudia se afastar pelo corredor, saindo do asilo depois de me entregar como um pacote inconveniente, senti uma transformação final se completar dentro de mim. Helena, a mãe, morrera em definitivo naquele corredor. Em seu lugar, erguia-se Helena, a vingadora, pronta para a batalha final. Meus primeiros 3 dias no Lar São Francisco foram um mergulho profundo no inferno que o meu próprio dinheiro construíra.
e cada horror que testemunhei apenas alimentava a minha determinação. Instalaram-me no quarto 237, um cubículo claustrofóbico com uma janela que mal abria e um cheiro permanente de desinfetante misturado com abandono. Minha companheira de quarto era Dona Alzira, uma senhora de 80 anos com uma lucidez cortante, internada pelo filho depois que descobriu que ele desviava sua aposentadoria. Dona Helena, ela sussurrou na primeira noite. A senhora não me parece doente como os outros. Não estou, Dona Alzira. Pelo menos, não da forma que eles dizem. Eu também não, respondeu ela, com a voz resignada. Mas aqui dentro, ninguém nos ouve. Durante aqueles 3 dias, documentei mentalmente cada irregularidade. Medicamentos administrados sem prescrição. Idosos lúcidos tratados como dementes para facilitar o controle. Visitas familiares desencorajadas com desculpas esfarrapadas. Funcionários comentando abertamente sobre os esquemas que garantiam internações permanentes. O pior, descobri que pelo menos 12 pessoas ali partilhavam da minha exata situação, vítimas de famílias que pagavam para se livrar de parentes inconvenientes, com a conivência do Dr. Ricardo e de outros como ele. Mônica cumpriu seu papel à perfeição. Durante suas rondas, informava-me discretamente sobre as conversas que ouvia, os documentos que via. Ela era minha espiã dentro do sistema. Dona Helena, o Dr. Ricardo vem amanhã para uma reunião administrativa. Pelo que vi, ele vai trazer o relatório sobre os novos pacientes, incluindo o seu, e sua filha virá junto para uma consulta de acompanhamento. Perfeito. Cláudia e o Dr. Ricardo juntos em meu território, sem saber que caminhavam para uma armadilha. Na noite anterior, fiz minha última ligação para o Dr. Marcelo, usando o telefone da administração. Mônica deixara a porta do escritório convenientemente destrancada. Dr. Marcelo, amanhã é o dia. Às 3 da tarde. Quero que esteja aqui com toda a documentação que preparamos. Dona Helena, tem certeza de que está segura? Se algo der errado, não vai dar errado. Amanhã, metade desse esquema vai desabar. E a outra metade? A outra metade vai aprender que subestimar uma velha de 78 anos foi o maior erro de suas vidas. Na sexta-feira, às 2:30 da tarde, Cláudia chegou, acompanhada do Dr. Ricardo. Eu os observei da janela do refeitório. Ela, com a roupa social que vestia para ocasiões importantes. Ele, com o jaleco branco impecável que escondia um caráter podre. Às 3 horas em ponto, fui chamada à sala de reuniões. Mãe, como a senhora está? Cláudia se levantou para um abraço teatral. Estou bem, filha. Meio confusa ainda, mas melhor. Que bom. Doutor Ricardo, como está o progresso dela? Dona Helena está respondendo bem ao tratamento. As medicações estão fazendo efeito. Ela está mais calma, mais adaptada. Tratamento. Medicações. Mentiras sobre remédios que eu nunca tomei. Doutor, quanto tempo o senhor acha que minha mãe vai precisar ficar aqui? Bem, Cláudia, como conversamos, casos como o dela raramente permitem um retorno ao lar. O mais seguro é considerarmos uma internação definitiva. Definitiva. A palavra ecoou na sala como uma sentença. Mãe, o que a senhora acha? Era a minha deixa. Filha, posso fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você me ama? A pergunta a pegou de surpresa. Vi uma sombra de algo genuíno cruzar seu rosto. Talvez remorso, talvez saudade. Claro que amo, mãe. Por isso estou fazendo tudo isso. Tudo isso? O que, exatamente? Cuidando da senhora, garantindo que esteja em segurança. Segurança, repeti lentamente. Interessante você usar essa palavra.
Foi então que bati 3 vezes na mesa. O sinal. A porta se abriu e 3 pessoas entraram. Mônica, o doutor Marcelo, e para o choque total de Cláudia e do doutor Ricardo, o diretor administrativo do asilo, o senhor Fernando. O que está acontecendo aqui? O doutor Ricardo se levantou, desconfortável. Sentem-se, por favor, eu disse, com uma voz que não era mais frágil nem confusa. Chegou a hora de conversarmos seriamente. Cláudia me olhava como se visse um fantasma. Mãe, a senhora está bem? Estou perfeitamente bem, Cláudia. Sempre estive. Aliás, gostaria de me apresentar adequadamente. Estendi a mão para o médico. Helena Conceição Santos. Prazer em conhecê-lo. Ah, e sou a proprietária do Lar São Francisco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O doutor Ricardo empalideceu. Cláudia abriu a boca, mas nenhum som saiu. O senhor Fernando confirmou com um aceno de cabeça. Exato. A dona Helena é nossa proprietária há 15 anos, e nos últimos 3 dias, ela documentou pessoalmente uma série de irregularidades que ocorrem nesta instituição. Impossível, murmurou Cláudia. Minha mãe não tem dinheiro para isso. Sua mãe, interveio o doutor Marcelo, abrindo uma pasta repleta de documentos. Possui 17 imóveis em Belo Horizonte, investimentos em 3 bancos diferentes e um patrimônio líquido de aproximadamente 4,5 milhões de reais. O número explodiu na sala como uma bomba. Doutor Ricardo, continuei, gostaria de explicar para minha filha o esquema que vocês montaram, ou prefere que eu conte? Isso é um equívoco. Ele tentou se levantar. Doutor, sugiro que permaneça sentado, disse o doutor Marcelo. Temos algumas perguntas sobre suas práticas médicas. Mônica colocou um gravador sobre a mesa. Porque tenho aqui 3 horas de conversas suas, discutindo valores de internações, medicações desnecessárias e como manter pacientes lúcidos controlados. O som da própria voz fez o doutor Ricardo desabar na cadeira. E você, Cláudia? Virei-me para minha filha, que estava em estado de choque. Gostaria de ouvir algumas das nossas conversas? Apertei o play de outro gravador. A voz dela preencheu o silêncio. Não aguento mais cuidar dela, doutor. Depois que ela estiver aí dentro, com a medicação adequada, vai ficar muito mais dócil. A cada frase, Cláudia encolhia na cadeira, como uma boneca de pano perdendo o ar. Mãe, eu. Você o quê, Cláudia? Me ama? Quer o meu bem? Minha voz era fria. Eu estava fingindo. Durante semanas, fingi ser a velhinha indefesa que você queria que eu fosse. Fingi esquecer. Fingi estar perdida. E sabe por quê? Para ver até onde você seria capaz de ir. Doutor Ricardo, disse eu, endireitando-me na cadeira, assumindo uma postura que Cláudia jamais vira. O senhor está sendo processado por exercício ilegal da medicina, cárcere privado e formação de quadrilha. O Conselho Regional de Medicina já foi notificado. E quanto a mim? Perguntou Cláudia, num fio de voz. Você, minha querida filha, tentou me internar contra a vontade usando documentos fraudulentos. Isso se chama cárcere privado e tentativa de apropriação de incapaz. Mas eu sou sua filha, exatamente. O que torna tudo mais grave. Violência contra idoso, agravada por relação de parentesco. Cláudia começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de quem finalmente entende a dimensão do que perdeu. Mãe, por favor, me perdoa. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu não estava doente? Ou não sabia que eu tinha recursos para me defender? Você pensou que poderia se livrar da mãe inconveniente e ficar com a herança. Pensou que eu era uma velhinha tola que acreditaria em qualquer história. Sabe qual é a parte mais triste, Cláudia? Continuei, com uma calma que contrastava com a tempestade dentro de mim.
Se você tivesse sido honesta, se tivesse dito: Mãe, estou cansada, preciso de ajuda. Se tivesse me tratado como um ser humano e não como um problema, eu teria ajudado você. Teria dividido meus recursos, encontrado uma solução para nós duas. Mas você escolheu o caminho da traição. Escolheu me enganar, me medicar, me trancar. Levantei-me. Pela primeira vez em meses, não precisei fingir fragilidade. A partir de hoje, você não tem mais direito à minha herança. Não tem mais as chaves do meu apartamento. Não tem mais procuração para nada. E não tem mais uma mãe. Dona Helena, interveio o senhor Fernando. E quanto ao asilo? Quanto ao asilo, respondi, olhando para a sala que em breve seria limpa de toda a sua podridão. Vamos fazer uma limpeza completa. O doutor Ricardo e todos os médicos cúmplices neste esquema estão sumariamente demitidos. Iniciaremos uma revisão completa de cada internação dos últimos 5 anos. E um novo sistema de auditoria será implementado para garantir que uma atrocidade como esta jamais se repita. Eu me virei para Cláudia, uma última vez. Ah, e quanto a você, minha filha? Aqueles R$ 3.000 mensais que você tão generosamente destinou à minha internação. Guarde-os. Você vai precisar de cada centavo para pagar um bom advogado. A ironia do destino, a justiça poética, estava servida. A filha, que planejava me encarcerar no meu próprio asilo, descobrira tardiamente que o asilo era meu. O médico, que lucrava com a minha prisão, descobrira que era eu quem assinava o seu salário. E ambos aprenderam da maneira mais dura que subestimar uma senhora idosa pode ser o erro mais caro de uma vida. Mas aquilo era apenas o começo. Passaram-se 3 meses. 3 meses desde aquele dia fatídico na sala de reuniões, o dia em que a máscara caiu e eu revelei a minha verdadeira face. 3 meses desde que eu desmontei, peça por peça, a vida de duas pessoas que acreditavam já ter destruído a minha. Você provavelmente espera que eu diga que me sinto realizada, não é? Que a vingança me trouxe a paz que tanto almejei, que a justiça foi feita e agora as minhas noites são tranquilas. A verdade, no entanto, é muito mais complexa. Neste exato momento, estou sentada no jardim do Lar São Francisco. Sim, eu ainda vivo aqui, mas agora, por escolha. Observo os outros idosos, perdidos em seus próprios mundos, na mesma situação em que eu fingi estar. A diferença é que a dor deles é real. Suas famílias, de fato, os abandonaram. Suas mentes, de fato, se perderam no nevoeiro do tempo. Suas histórias, de fato, chegaram ao fim. E às vezes me pergunto: será que existe alguma diferença real entre mim e eles? Porque no fim das contas, mesmo tendo vencido o jogo, mesmo tendo provado minha inteligência e protegido meu patrimônio, eu estou exatamente onde Cláudia queria que eu estivesse, num asilo, longe da minha casa, sem família por perto. O preço de uma vingança perfeita é uma conta que só se descobre depois de paga. O futuro de Cláudia agora se resume a um processo criminal, que provavelmente resultará em 2 anos de prisão em regime semiaberto. Seu advogado tentou um acordo, alegando que ela agiu por uma genuína preocupação maternal. Mas as gravações que eu coletei pulverizam qualquer narrativa de boa intenção. Ela não me visita mais, não me liga. Para todos os efeitos práticos, eu não tenho mais uma filha. Quanto ao doutor Ricardo, ele perdeu sua licença médica e é alvo de uma investigação do Ministério Público em, no mínimo, 15 casos semelhantes ao meu. 3 famílias já entraram com ações de indenização. Sua clínica fechou as portas. Sua carreira implodiu. Sua vida social se desintegrou sob o peso dos escândalos que os jornais locais fizeram questão de expor. E eu?
Bem, eu consegui tudo o que queria. Provei que não sou uma velhinha indefesa. Protegi meu patrimônio. Desmontei um esquema criminoso e salvei outros idosos do mesmo destino. Transformei o Lar São Francisco em um modelo de cuidado digno e transparente. Mas, ao orquestrar tudo isso, eu me transformei em alguém que luto para reconhecer no espelho. Por décadas, minha identidade foi forjada em ser mãe. Mesmo mantendo meus negócios em segredo, mesmo sendo mais astuta do que aparentava, no fundo, eu me via como Helena, a mãe da Cláudia. A mulher que criou uma filha, que preservou uma família. Mas essa mulher se foi. Agora, sou Helena, a vingadora, a mulher que destruiu a própria filha para provar que estava certa. A empresária que sacrificou o último laço de família no altar da justiça pessoal. E a pergunta que ecoa no silêncio de cada noite é sempre a mesma: valeu a pena? Você já acordou e, por um breve instante, esqueceu a pessoa em que se transformou? Eu acordo todas as manhãs com o impulso de ligar para Cláudia para perguntar se ela vem almoçar no domingo. E então, a realidade me atinge como um soco. Lembro que Cláudia está respondendo a um processo por tentar me encarcerar e que fui eu quem a colocou lá. Não me interprete mal. Ela mereceu cada grama da consequência que colheu. O que ela fez foi cruel, calculista, criminoso. Não há justificativa para tratar um pai ou uma mãe da forma como ela me tratou. Mas merecer e ser necessário são duas estradas muito diferentes. Eu poderia ter confrontado Cláudia diretamente. Poderia ter revelado meu poder e negociado uma solução. Poderia ter usado minha força para educá-la, em vez de destruí-la. Eu escolhi o caminho da manipulação, o caminho da vingança. Por quê? Porque eu precisava que ela sentisse na pele exatamente o que eu senti. Eu queria que ela experimentasse a traição, o desespero, a vertigem de ter o chão arrancado de sob os pés por alguém em quem se confiava cegamente. E eu consegui. Mas no processo, me tornei exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei. Alguém que usa poder para ferir, mesmo quando existem alternativas mais humanas. A diferença entre uma vítima e uma vingadora não é apenas a ação. É que a vingadora aceita se transformar em algo que, talvez, não devesse existir. E aqui estou, 3 meses depois, tentando dar sentido ao que fiz e ao que me tornei. E a conclusão a que cheguei pode perturbá-lo tanto quanto me perturba. Eu não me arrependo. Eu sei que deveria. Deveria sentir o peso do remorso por ter arruinado minha filha, por ter escolhido a vingança ao invés do perdão. Mas quando a imagem de Cláudia, sussurrando ao telefone sobre como eu me tornara inconveniente, volta à minha mente. Quando me lembro do Dr. Ricardo discutindo minha medicação forçada como se eu fosse um animal a ser domado. Quando vejo os rostos dos outros idosos aqui, verdadeiramente abandonados, o remorso simplesmente não vem. Talvez seja isso que mais me assusta. Descobrir que sou capaz de ser implacável, sem sentir culpa. Descobrir que uma parte de mim acredita que certas traições são imperdoáveis. Você já parou para pensar na real diferença entre justiça e vingança? Eu passei os últimos 3 meses obcecada por essa questão. A justiça é o que os tribunais fazem, impessoal, baseada em leis, limitada pela proporcionalidade. A vingança foi o que eu fiz, pessoal, alimentada pela dor, limitada apenas pela minha criatividade e pelos meus recursos. A questão é: num mundo como o nosso, onde idosos são descartados, onde médicos lucram com a dor alheia, onde o sistema é lento demais para proteger os vulneráveis, será que a vingança não é, por vezes, uma forma mais eficiente de justiça? O que eu fiz não foi moralmente correto, mas foi eficaz. E talvez essa seja a lição mais perturbadora de toda essa história. Às vezes, para proteger os fracos,
É preciso se tornar tão implacável quanto aqueles que os exploram. A você, que me ouve agora, permita-me oferecer um conselho. Um conselho que pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Jamais subestime uma pessoa pela sua idade. Jamais presuma que a fragilidade física é sinônimo de fragilidade mental. Jamais trate um idoso como um problema a ser resolvido, mas sim como um ser humano a ser respeitado. Porque você nunca sabe. Nunca sabe quando está lidando com alguém como eu. Alguém que passou décadas fingindo ser mais fraca do que realmente é. Alguém com recursos que você nem imagina. E, acima de tudo, nunca trate sua família como descartável. Porque a família que você trai pode ter os meios para devolver a traição, multiplicada por 10. Eu era Helena, a mãe dedicada. Agora sou Helena, a proprietária do asilo onde moro por escolha, onde implementei regras de ferro contra qualquer tipo de abuso, onde outros idosos encontram o respeito que eu precisei conquistar pela força. Ocupo o quarto 237, o mesmo que foi minha cela. Mas agora é o meu santuário. É uma vitória solitária, sem dúvida, mas ainda assim, uma vitória. E todas as manhãs, enquanto tomo meu café, preparado exatamente como eu gosto, eu olho pela janela e reflito sobre a abismal diferença entre ser respeitada por amor e ser respeitada por medo. Cláudia me respeitava por amor, até o dia em que lucrar com o meu desrespeito se tornou mais vantajoso. Hoje, todos aqui me respeitam pelo medo do que sou capaz de fazer. Não sei qual dos dois é pior, mas sei qual é mais seguro. E talvez essa seja a verdade mais sombria de todas. Às vezes, ser temida é a única forma de se proteger. Você pode me julgar. Pode pensar que eu deveria ter perdoado, ter sido a mãe compreensiva. Mas antes de atirar sua pedra, responda a si mesmo. Se descobrisse que a pessoa que você mais ama no mundo planeja trancá-lo, dopá-lo e descartá-lo como um objeto quebrado, o que você faria? Aceitaria passivamente? Ou se tornaria exatamente o que eu me tornei? Lembre-se desta história. Lembre-se que a idade não é sinônimo de fraqueza e que subestimar alguém pode ser o último erro que você comete. Meu nome é Helena Conceição Santos. Tenho 78 anos. Sou dona de um patrimônio milionário e moro, por escolha, no asilo que um dia foi minha prisão. Sou a prova viva de que nunca é tarde demais para revelar sua verdadeira força, mesmo que para isso você precise se tornar alguém que jamais imaginou ser. Mesmo que a vitória tenha o gosto amargo da solidão, mas ao menos é uma solidão escolhida e não imposta. E isso, meu caro ouvinte, isso faz toda a diferença do mundo. Porque no final das contas, a única pessoa que você pode ter certeza de que não vai te trair é você mesmo. Aprenda isso antes que seja tarde demais.